Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Vamos dar uma resenha legal para você que não conhece o livro, já ouviu falar, mas não leu, ou talvez tenha assistido alguns filmes, são 2 filmes sobre esse livro. A gente vai falar um pouquinho sobre esses filmes polêmicos aí, sobre o Iluminado, sobre o livro, e falar um pouquinho sobre a questão do Stephen King e as inspirações que fizeram com que ele escrevesse essa história, ok? Esse livro foi escrito na década de 80 e o King, ele passava por uma fase muito complicada em relação ao alcoolismo, ok? O King passou por uma fase da vida dele, no início da carreira principalmente, onde o cara escrevia bêbado ou ele cheirava mesmo uma cocaína, enfim, ele tinha problema com drogas. E isso reflete muito no personagem desse livro, tanto que a gente vai falar um pouquinho, vocês vão entender muito bem como uma coisa acaba ligando a outra, ok? Nós vamos falar de novo de uma família. Essa família é composta por um pai, né, a esposa e um filho pequeno, ok? O Danny. E eles estão passando por uma fase bem complicada. O marido perdeu o emprego na escola onde ele lecionava, ele era um professor, né, de inglês nos Estados Unidos, e ele foi mandado embora por conta de ter tido uma atitude agressiva com um dos alunos, que por uma questão de dificuldade de se relacionar com o professor, foi lá e furou o pneu do carro do cara com uma faca, enfim, assim, esse cara pegou ele na hora, deu um empurrão nele, aí deu um problemão pro cara e ele foi mandado embora da escola, enfim. E esse cara consegue, através de uma indicação de uma pessoa que gosta muito dele, de um amigo distante e querido, enfim, para cuidar do emprego num hotel, ok? Para cuidar de um hotel na época do inverno. O que acontece nessa época? O hotel, ele neva muito nessa região, então não dá para entrar ou sair daquela região, daquele hotel. Enfim, então eles vão precisar sempre de uma família para cuidar do ambiente do hotel, para manter o hotel vivo, vamos dizer assim, né? As manutenções, para manter sempre uma vida. As pessoas dizem que casa, quando não tem ninguém, ela vai se deteriorando muito mais rápido que se é habitada. Então o hotel, na cabeça dos gestores, é a mesma coisa. Então eles precisavam ali de uma família para cuidar daquele hotel, ok? Em primeiro momento, o livro começa meio assim, ele indo para essa entrevista de emprego, e ele faz uma descrição muito legal dos personagens. Essa é uma característica muito bacana do King. Ele descreve não só o ambiente, mas também as pessoas. Muito bem, assim, ele descreve mesmo, ele passa os detalhes minuciosos do ambiente, o que tinha na mesa, como era a pessoa, e esse diálogo entre o cara que vai contratar e o Jack, que é o pai da família, os pensamentos dos dois também vão ficando ali na escrita do livro, que é muito legal, assim. E o cara fica claro que ele não quer contratar, mas ele tem uma indicação ali, acho que os superiores do cara já decidiram que vão contratar por conta dessa indicação, e ele acaba sendo contratado. E eles vão com a família para esse hotel, um hotel que fica muito isolado, assim, e quando neva e quando chega o inverno, realmente não dá para entrar e sair, só com aquelas motos de neve, enfim, que tem uma lá no hotel, para casos de emergência, mas enfim. Quando eles chegam, tem poucas pessoas no hotel, realmente está lá o chefe, né, o cozinheiro, esse cara aí que contratou ele, mais algumas pessoas que estão saindo do hotel, quer dizer, o hotel já está ficando realmente sem ninguém, está ficando isolado. E esse cozinheiro, quando recebe a família e vai mostrar a cozinha, para mostrar a questão dos mantimentos, para vocês ficarem essa quantidade de meses aqui, ele percebe que esse menininho tem algumas habilidades psíquicas. Então, ele cria uma situação para ficar sozinho com o menino e começa a conversar com o menino sem falar, somente pelo pensamento. E o menino se assusta e começa a responder para ele. O menino, acho que talvez nunca tinha tido aquela oportunidade de sacar que existiam outras pessoas iguais a ele.
E ele tinha um pouco de medo de ficar mostrando isso para os pais, para não ser confundido de, poxa, acho que vocês acham que eu sou doente, que eu sou louco, alguma coisa assim. Então ele guardava muito dessas experiências para ele. E esse senhor, sacando que ali não era um lugar muito bacana, chega para o menino no momento em que eles estão sozinhos e fala o seguinte: isso aqui é um lugar meio... Enfim, ele não queria assustar o moleque também, mas ele tinha que falar alguma coisa para o menino. Se você precisar de alguma coisa, você grita o meu nome por dentro, pelo seu pensamento, que eu vou ouvir, e eu venho para cá, e eu vou salvar vocês, caso aconteça alguma coisa aqui. E, por favor, não entre no quarto 200 e alguma coisa. Aí entra o gatilho do King, porque ele é muito bom em criar expectativa. Ele cria esses gatilhos e a gente quer saber depois o que é que vai acontecer. E é claro que o menino vai entrar e vai abrir a porta desse quarto, e ele vai entrar nesse quarto, e ele vai passar por uma situação dentro desse quarto, e você quer saber o motivo, ok? E ele fica nessa situação de preocupação com o menino, com aquela família, porque sabe que ali é um lugar meio barra pesada, é estranho, é clichê, né? Falar é um lugar mal assombrado, mas não é legal. Tem uma energia muito ruim naquele lugar. Enfim, todos vão embora e a família fica. E eles passam a construir ali a sua relação de família de uma maneira até melhor. O Jack, ele está passando por uma fase de participar de reuniões do AA. E ele participa através do rádio que existe no hotel. Então, a família se sente num momento de reinício. É muito boa a relação entre eles e o cuidado que eles têm, né? O Jack se reconstruindo como pessoa, se reconstruindo como ser humano, sacando a doença que ele tem. Então, assim, é um livro que fala muito disso também, enquanto as outras coisas vão acontecendo dentro do hotel. Então, existe uma construção, uma reconstrução familiar, mas existe também uma construção pesada e negra acontecendo assim, vamos dizer, pau a pau, assim, né? Do lado, crescendo mutuamente, assim, juntos. Então é um livro que vai ficando também, a trama vai ficando muito pesada por conta dessa falta da bebida, do AA, de não ter a bebida dentro do hotel, essa doença dele, tentando superar isso, e o hotel influenciando na dificuldade dele lidar com a cabeça dele, né? E aí entra o filme do Kubrick, né? O Kubrick ele fez um filme famosíssimo sobre o Iluminado. Here's Johnny! Porém, quem lê o livro e quem assiste o filme do Kubrick vai realmente ver que é muito diferente do livro. Tanto que existe aí uma lenda que King e Kubrick não se dão bem mais por conta disso, por conta dessa distorção que o Kubrick fez na obra do King. Mas eu também acho que ali tinha um interesse financeiro do King, então ele ganhou uma grana muito grande e deixou passar. Mas ele andou falando, dando algumas entrevistas, dizendo que o filme não foi aqui, não tá baseado realmente no livro, e realmente para quem lê vai ver que não tá. I always thought that the real difference between my take on it and Stanley Kubrick's take on it was this. In my novel, the hotel burns. In Kubrick's movie, the hotel freezes. It's the difference between warmth and cold. So the images are striking, but to me that's surface, it's not substance. So I used to describe The Shining, the film, as something like a beautiful car that had no engine in it. No filme você vê um hotel muito frio, relacionamento da loucura, muito loucura, essa doença do alcoolismo de uma maneira bem rasteira. E o livro não, o hotel é um lugar aquecido, é um lugar quente, é um lugar sombrio no sentido das energias negativas de quem já passou por lá
das mortes que ocorreram lá. A família passada, que ficou no inverno passado, o pai da família se matou e matou toda a família, enfim. Então ali o hotel vai forçando a barra para criar um ambiente de loucura e matança. Porém, ali existe uma reconstrução familiar. Então você tem que ter esses dois pontos. Acho que em 97 fizeram um outro filme mais fidedigno um pouco em relação ao livro, apesar de eles terem essa necessidade de transformar os personagens em monstros, assim, por uma questão de vender mais. Mas o livro é muito bom e eu aconselho que vocês leiam. Numa descrição do livro, da biografia do King, ele diz que ele alugou uma casa perto da casa dele para poder escrever, porque ele tinha os filhos pequenos. Então, enquanto ele estava escrevendo, no dia em que ele sabia que ele ia escrever sobre o momento em que o menino entra neste quarto proibido, que o cozinheiro disse para ele não entrar. Naquele dia que ele foi trabalhar, que ele foi escrever, ele falou, poxa, hoje chegou a hora de eu escrever sobre esse momento. Ele diz, numa entrevista ou num comentário, na biografia diz que ele ficou um pouco preocupado, porque ele ficou com medo. Ele sentou e ele não estava bem, ele sabia que ali naquele momento ia acontecer um encontro realmente do menino com um personagem desconhecido do hotel. É um livro muito bom, eu acho que vocês deveriam ler, essa é a intenção do vídeo, a estimular em vocês a leitura. E eu gostaria muito que vocês lessem, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Depois de ler, reassista o filme para quem já assistiu, quem não assistiu assista, mas leia primeiro, vocês vão gostar muito, tá bom? O Iluminado é um ícone da cultura literária pop, para quem gosta de suspense e terror, é um livro que tem que ler, tá entre pelo menos os 10 melhores e mais falados e mais conhecidos dessa sessão que é terror e suspense, enfim. Ok? Se inscreve no meu canal. Se você leu, ou depois que você lê, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o livro. E do filme também, seria legal ouvir vocês, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo aqui, curta o meu canal e até a próxima resenha. E vamos que vamos nos falando. Obrigado, pessoal. Valeu.